Olá, pessoal. Meu nome é Daniele Corrêa, sou professora de Biologia e hoje nós vamos adentrar a aula 78, referente ao tema ecossistema aquático. Bom, o que são biomas aquáticos, né? Então, o ecossistema aquático é um conjunto de biomas aquáticos que são formados por comunidades de seres vivos que podem viver tanto na água doce, que aí no caso é representada pelos rios, pelos lagos, riachos, ou água salgada, que é representada no caso por oceanos e mares, de forma adaptada às condições ecológicas do local. Então a gente pode dividir aí o ecossistema aquático em liminociclo, que é o de água doce, e o talassociclo, que é de água salgada. Por que a gente precisa desse ecossistema aquático? Porque a gente depende desses biomas para obter água potável, para irrigar a nossa agricultura, para a produção das grandes indústrias, para a nossa própria higiene e para processos sanitários, tá? Então, nós temos aí esse ecossistema dividido em liminociclo, que é água doce, e talassociclo para água salgada. Bom, vamos verificar agora em separado cada um deles. Vamos começar pelo liminociclo, que é o ciclo de água doce, tá? É o ecossistema aquático de água doce. Então, nós temos aí as águas paradas, que é lago e lagoa. Os lagos são mais profundos e com maiores extensões do que as lagoas. Esses ambientes, eles apresentam 3 zonas principais, que possuem características e organismos que vivem nele que são diferentes. Então, nós temos a zona litorânea, a zona liminética e a zona profunda. Essa classificação a gente chama de zonação e ela só existe na água doce, tá? Então, o que tem nesse ecossistema da água doce? Nós temos aí essas 3 zonas, né? Essas 3 faixas aí dividindo esse ecossistema. A litorânea é uma região junto à margem que tem contato direto com o ambiente terrestre, tá? Então, sabe a margem dessas lagoas? A margem mesmo, né? Que a gente tem um pedaço de terra. Então, essa que é a zona litorânea. Nessa região, a gente encontra o quê? Várias plantas aquáticas enraizadas ou flutuantes. Então, sempre na margem de lagoa, de riacho, a gente vai encontrar o quê? Vai encontrar vegetação aquática, beirando essa margem, né? Então, essa vegetação ela pode ser flutuante ou enraizada. E quais os tipos de animais que a gente encontra nessa faixa na beira, né, dessas lagoas? A gente pode encontrar peixe, molusco, né? Então, caracol, caramujo, a gente encontra bastante. Alguns artrópodes, a borboleta também, no caso, a gente pode encontrar. Anfíbios, né? Que no caso a gente tem aí as rãs, as pererecas, os sapos, girinos. Também a gente pode encontrar luz, né? Então, nessa margem a gente tem a irradiação da luz solar. Então, as plantas, elas realizam fotossíntese normalmente, né? Então, é isso que a gente pode encontrar na beira. E na zona liminética? A zona liminética é uma região média, né? Então, é onde até a luz consegue chegar. Então, vamos supor que vocês entrem nessa lagoa e aí mergulhem nessa lagoa. Se vocês ainda conseguirem ver luz, é porque é a zona limética. Se vocês se aprofundarem e não conseguir ver mais luz, aí a gente já entra na terceira zona, que é a zona profunda, tá? Então, a zona liminética é a região até onde a luz consegue chegar. As suas comunidades são plânctons, né? A gente tem bactérias, algas, zooplânctons, né? A gente tem nécton,
que é representado pelos peixes. Então, a gente tem o plâncton, que é representado pelas plantas. A gente tem o zooplâncton, que é representado pelas bactérias, e o nécton, que é representado pelos peixes, tá? Diferente da zona litorânea, onde a fotossíntese é realizada pelas plantas, nessa região ela é realizada pelas algas. Por quê? Porque as plantas não conseguem sobreviver, porque elas não conseguem absorver toda a luz que elas precisam. Então, nessa região eu só vou encontrar alga, porque a alga ela consegue sobreviver nessa porção média e ela consegue fazer a fotossíntese necessária, tá? Essa zona ela também possui rápida mudança de temperatura. Então, ela pode esquentar ou esfriar muito rápido e a camada superficial também pode ter aí sedimentos, micro-organismos, né? Então, onde tem sujeira, a gente tem aí aquela camada de alga, né, verde, para fazer a decomposição aí desses micro-organismos. E a zona profunda? A zona profunda é a região onde a gente não consegue enxergar a luz. Isso porque é totalmente dependente da matéria orgânica produzida na região litorânea e liminética, tá? Então, é uma região que não recebe luz solar, porque ela é muito profunda, e aí ela vai depender do quê? Os organismos que ali vivem vão depender do quê para sobreviver? Vão depender da matéria orgânica que é produzida nas outras duas zonas, tá? Então, tudo que sobra da região litorânea e liminética é que vai abastecer aí os organismos que vivem nessa zona profunda. Então, nessa região, a gente tem os organismos bentônicos, que são as bactérias, e os fungos decompositores, tá? Eles ficam nessa região mais profunda, porque normalmente quando algum animal morre, quando alguma vegetação morre, eles entram em decomposição. Então, eles afundam e lá essas bactérias e fungos vão decompor essa matéria orgânica. Bom, nós vimos então as águas paradas, mas nós temos também as águas correntes, que são água doce também, que formam o liminociclo. Então, nós temos como água corrente os rios. E o que vai acontecer nos rios? Nos rios eu não vou ter essas zonas, né? Que são essas 3 zonas que a gente teve essa classificação. Então, nos rios, como eles são móveis, né? Eles são correntes, então tem um fluxo, eles vão ter flora e fauna diferentes do liminociclo de águas paradas. Então, os rios são corpos fluviais, eles possuem um fluxo unidirecional, que é da nascente até a sua foz. Então, a corredeira do rio, ela segue sempre esse percurso, da nascente para a foz, tá? Nas regiões da nascente, as águas são mais rápidas, mais velozes do que a foz, né? Porque elas estão brotando dali, então elas têm mais intensidade de fluxo. Nessas regiões iniciais, há grande concentração de algas que realizam fotossíntese, porque a luz consegue penetrar, e absorvem nutrientes provenientes da decomposição de matéria orgânica acumulada. Essas algas, quando morrem, elas são consumidas por micro-organismos. Então, o que eu vou ter de organismo vivo nessa água corrente? Eu vou ter alga. Na nascente, eu vou ter uma maior concentração de alga. Os locais com boa penetração de luz e boa oxigenação, elas são favoráveis para a presença de várias espécies de peixes e anfíbios. Também são comuns a presença de tartarugas, lontras, capivaras, jacarés, crocodilos, entre outros, tá? Então, como eu tenho uma boa iluminação e oxigenação e a água é corrente, então eu tenho uma biodiversidade maior do que na água parada, tá? E aí, com isso, eu vou ter uma cadeia alimentar mais extensa. Eu vou ter produtores, consumidores e decompositores. Bom, agora falando do ecossistema de água salgada, nós temos o talassociclo. Então, o talassociclo, ele ocupa aproximadamente
70% da superfície terrestre e é caracterizado por todos os ambientes de água salgada do planeta, oceanos e mares. Dadas as características da água, nesses ambientes os seres estão sujeitos a menores variações de temperatura do que aqueles que habitam ambientes terrestres. Então, eles são divididos pela luz e plataforma continental, tá? Então, esses organismos, eles são sujeitos a menores variações de temperatura, que é o que a água salgada exige, né? Então, o fator que limita o talassociclo é a luz, pois dela depende todos os organismos fotossintetizantes e as suas cadeias alimentares. Então, a penetração de luz no ambiente, eles não ultrapassam 200 metros de profundidade, tá? Então, em comunidades biológicas de locais sem luz, toda a produtividade é dependente de quimiossíntese, ou seja, de abastecimento através da matéria orgânica, que é um processo autotrófico praticado por bactérias e fungos que estão na base da pirâmide nesses locais. Então, a gente também tem a classificação de zoneação, assim como no liminociclo de água doce, que são os lagos, riachos, né, de água parada. Aqui a gente vai ter também a classificação de zoneação. Por quê? Porque a zoneação, ela depende da penetração da luz, né? Então, aonde chega, a luz consegue chegar, eu vou ter uma flora e fauna diferente da onde a luz não consegue chegar. Então, olha só, eu tenho algumas classificações, né? Algumas zonas que fazem parte dessa classificação do ecossistema da água salgada. São aí 6 zonas, né, que compõem essa classificação. A zona eufótica, afótica, litorânea, nerítica, pelágica e abissal, tá? Então, na zona eufótica ou fótica, é uma região bem iluminada, o nome já diz. Então, é uma região até 200 metros de profundidade. Ela é muito rica em quê? Em organismos fotossintetizantes. Quando eu tenho luz, eu tenho fotossíntese. Então, eu vou ter uma região muito rica em plantas e algas, né? Em produtores. E aonde eu tenho produtores, eu também vou ter consumidor primário, secundário, terciário. Então, eu vou ter uma cadeia e uma teia alimentar muito rica. Depois eu passo para a zona afótica. Nessa região, é uma região não iluminada, que eu tenho profundidade superior a 200 metros, e aí eu já mudo todo o meu painel de flora e fauna. As comunidades que ali vivem nessa zona, elas são sustentadas pela matéria orgânica, que é proveniente da zona eufótica. Então, tudo que vai ser decomposto na zona fótica vai ser utilizado pelos animais da zona afótica como alimento, tá? Então, eu tenho menos biodiversidade na zona afótica e eles vão sobreviver do quê? De matéria orgânica da zona anterior. A zona intertidal ou litorânea, ela compreende a região entre maré baixa e maré alta. Então, tudo que é litorâneo, gente, é beira, né? Então, quando a gente fala de litoral, na verdade, o litoral é beira do mar, né? Então, faixa litorânea é beira. Então, na região litorânea, eu tenho uma flora e fauna também bem diversificada, né? Compostas até por animais terrestres que ficam ali na margem, plantas também, porque eu tenho penetração da luz, né? Então, eu tenho uma flora e fauna bem rica. Depois, eu tenho a zona nerítica. Então, a zona nerítica, ela tem até 200 metros de profundidade e ela está localizada sobre a plataforma continental e ela não ultrapassa 70 quilômetros de distância em relação ao litoral. Então, qual é a diferença dessa zona para fótica?
A fótica é em relação à profundidade e a nerítica é em relação à distância. Então, a nerítica é uma zona fótica, só que até 70 quilômetros de distância em relação à beira, em relação ao litoral. Passou de 70 quilômetros, ela já entra para outra zona, tá? Então, essa é a zona nerítica. E a zona nerítica, ela tem a mesma flora e a mesma fauna da zona eufótica, tá? Depois nós entramos na zona pelágica. E a zona pelágica é a faixa entre 200 a 2.000 metros de profundidade. É o alto mar, tá? A zona pelágica, ela é a mesma coisa que a zona fótica, tá? Só que ela tem um limite, que é 2.000 metros de profundidade, ou seja, o alto mar, tá? Então, ela tem esse limite. Quando ultrapassa os 2.000 metros, a gente já entra na zona abissal, que é a faixa aí acima de 2.000 metros de profundidade. Então, já dá para observar que na zona pelágica e na zona abissal, a variedade de animais e de plantas vai caindo, né? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma biodiversidade cada vez menor e de organismos que vão se alimentar do quê? De matéria orgânica das zonas anteriores. Aqui tem umas figuras que ilustram melhor as zonas, né? Porque o ecossistema aquático trabalha com muita zoneação. Então, olha só. Eu tenho aqui na figura do lado direito as plantas da margem, que fazem fotossíntese, são os produtores. Aí eu tenho aí a primeira faixa, que consegue ter penetração de luz, né? Então, eu tenho as plantas aquáticas, tenho algas, né? Que é o fitoplâncton. Depois, na segunda faixa aqui, eu tenho os consumidores primários, que são os artrópodes, né? A gente tem lula, a gente tem lagosta, né? Que são o zooplâncton. Então, fitoplâncton é planta, né, gente? Zooplâncton é animal, né? Depois eu tenho aí os consumidores secundários, que são os néctons, né? São os peixes. Então, eu tenho aí peixes e artrópodes, né? E aí, lá na zona onde a luz não consegue penetrar, eu tenho os decompositores, que são as bactérias e fungos, que vão se alimentar do quê? Dos animais e das plantas que morrerem das zonas anteriores, tá? Porque eles vão fazer a decomposição. Na figura de baixo, a gente tem também a mesma característica. Então, eu tenho, ó, as plantas da margem, as algas, Vitória régia, tudo que faz fotossíntese, que é a região o quê? Liminética, né? É do ciclo de água doce, né? O liminociclo. Então, eu vou ter o quê? Todo o plâncton, todas as plantas que fazem fotossíntese. Depois, na segunda faixa, que é a roxinha, eu tenho aqui, ó, os néctons, que são os animais, são os consumidores primários, né? Secundários, terciários, eles ficam nessa faixa lilás. É uma região um pouco mais profunda, tá? Mas ainda chega a luz. E aí, lá embaixo, é uma região que não chega a luz. Então, eu tenho os bentons, que são aí as bactérias e fungos que vão se alimentar do quê? Da matéria orgânica que vier das zonas anteriores. E na figura da esquerda eu tenho o talassociclo, que aí já são os mares e oceanos, né? Então, observem que eu tenho a maré baixa. Então, na maré baixa é a zona litorânea, que eu tenho uma biodiversidade grande, né? Porque eu tenho luz, né? Depois eu tenho ali o mar aberto, mas numa profundidade até 200 metros. Então, eu tenho aí plantas, tenho alguns animais, né, como peixes, tenho baleia, golfinho, tubarão. Depois eu tenho aqui a zona intermediária, e aí eu tenho alguns artrópodes, alguns peixes, né?
E aí eu tenho a zona abissal. E na zona abissal eu tenho organismos que não recebem luz, que são organismos que se alimentam de matéria orgânica das zonas anteriores, né? Lembrando que nessa zona batial é a zona afótica, tá? Então eu tenho alguns organismos aí que sobrevivem sem luz, mas que até uma determinada profundidade. Passou de 2.000 metros, aí entra na zona abissal. Bom, agora eu gostaria que vocês complementassem fazendo a leitura da apostila 7, resolvendo aí os exercícios do 20 ao 30 e me entregando até a data mencionada. É isso, pessoal, até a próxima.